Olá, tesouros, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem nesses dias aí de recesso, tenham descansado bastante, tenham feito bastante exercícios de história, porque também é importante não parar de vez assim, né? Enfim, vamos continuar essas aulas de história aí depois dessa parada boa do recesso, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre crise de 1929, ou crash da Bolsa de Nova York. Antes de começar a falar da quebra da Bolsa, eu tenho que explicar para vocês um pouquinho do contexto da economia americana antes da quebra da Bolsa, que é o contexto da economia nos anos 20. Vocês devem lembrar, eu falei para vocês aí 3 semanas atrás, na última aula antes do recesso sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu comentei que essa guerra mundial afetou bastante a economia dos países europeus. Boa parte das fábricas que existiam lá na França, na Alemanha, na Inglaterra, começam a se dedicar ao esforço de guerra. Em vez, por exemplo, de produzir geladeira, eles produzem tanque. Em vez de produzir bicicleta, eles produzem motocicleta militar. Em vez de produzir, por exemplo, camiseta com a cara do Che Guevara, eles produzem uniformes militares para a guerra. Toda a indústria europeia, principalmente dos países mais envolvidos no conflito, que são a Alemanha, a Inglaterra e a França, essa economia acaba se dedicando a produzir materiais para a guerra. No entanto, não é todo mundo que vai para a frente de batalha, não é todo mundo que está participando diretamente da guerra. Existe ainda uma grande parte da população que não está lá naquelas trincheiras, lá na França, combatendo os alemães. Esse pessoal está em casa e eles precisam continuar consumindo geladeira, bicicleta e camiseta com a cara do Che Guevara lá nos anos 1910, 1915. Enquanto a economia e as fábricas lá desses países europeus começam a se dedicar para esse esforço militar, quem vai suprir essa demanda por produtos, por bens de consumo, sejam eles duráveis ou não, é a indústria americana. A indústria americana cresce muito durante os anos da guerra. Entre 1914 e 1918, a produção industrial nos Estados Unidos só cresce. Por quê? Porque eles estão produzindo para eles mesmos, para o consumo interno nos Estados Unidos, e também para os consumidores europeus, para o pessoal lá da Alemanha, da Inglaterra e da França, da Rússia, da Áustria, enfim, que estão participando da guerra. Mesmo depois de 1917, quando os Estados Unidos entra na guerra, ainda assim a participação dos Estados Unidos da guerra não é tão grande quanto a participação dos países europeus. Ou seja, a produção dos Estados Unidos não acaba se dedicando totalmente ao esforço de guerra, enquanto lá nos países europeus isso acontece. Os Estados Unidos vira o grande fornecedor de produtos industrializados para si mesmo, para o seu mercado interno, e também para os consumidores europeus. Por isso tem um crescimento na produção industrial gigante. E daí termina a Primeira Guerra Mundial em 1918. E os Estados Unidos têm um período ali rápido de estagnação, mas ele não para de produzir naquele ritmo. Ele aumenta a produção durante os anos da guerra, vocês vão até ver um gráfico mostrando isso, mas quando a guerra termina ele fica estagnado produzindo aquele mesmo tanto, por um tempo. Por quê? Porque mesmo depois do fim da guerra, ainda existe essa demanda europeia, ainda existem os países europeus consumindo os produtos industriais americanos. Tem esse período aí que a economia americana não continua crescendo, mas continua no mesmo patamar, continua produzindo o mesmo tanto. Só que lá por volta de 1922, 1923, a economia americana começa a produzir só para o mercado interno. Por quê? Porque lá na Europa as fábricas europeias já começam a se recuperar, já começam a voltar a produzir geladeiras, bicicletas e camisetas com a cara do Che Guevara. A indústria americana agora não mais tem aquele mercado consumidor na Europa, tem só o mercado consumidor interno. Isso acontece mais ou menos por volta de 1922, quando as fábricas lá na Europa já estão recuperadas da guerra. Então os Estados Unidos produzem bastante durante os anos da guerra, então ficam estagnados até 1922, e em 1922 era de se esperar que a produção industrial nos Estados Unidos caísse, afinal de contas ele está perdendo o mercado consumidor. Os países europeus voltaram a consumir seus próprios produtos, resultado da fabricação interna lá na Europa. Isso não acontece, os Estados Unidos mantêm o ritmo de produção de 1922 em diante, mantém esse ritmo de produção como se houvesse uma demanda europeia. Nos primeiros anos, ali depois de 1922 até 1926,
não dá para ver o quão alarmante é esse excesso de produção industrial lá nos Estados Unidos. Aparentemente não tem problema nenhum. Mas a partir de 1926 já começa a ter indícios de que os Estados Unidos está produzindo demais. Ele está produzindo bens industriais numa quantidade que ele não consegue vender, ou seja, começa a ter aí uma superprodução, que é o nome disso, tá? Tudo isso acontece ali depois da Primeira Guerra Mundial, nesse período de rápida expansão da economia americana. A economia americana se torna a maior economia do mundo logo depois ali da Primeira Guerra Mundial e começa a produzir bastante, começa a produzir intensamente para suprir essa demanda europeia, e depois que a demanda deixa de existir, eles continuam produzindo no mesmo ritmo, no mesmo patamar. Para piorar essa situação de superprodução, o modelo produtivo dos Estados Unidos está mudando também ali na década de 10 e de 20. Vocês já devem ter estudado lá nas aulas de geografia com o Vitor, aquelas aulas chatas lá que o Vitor dá, sobre Taylorismo e Fordismo, que são coisas que estão surgindo ali no final do século XIX, começo do século XX, que são maneiras de racionalizar a produção e mudar o modelo produtivo. Então existe também, com essas inovações técnicas, com essas inovações na organização do funcionamento do trabalho fabril, tudo isso faz com que a produção aumente ainda mais. O pessoal consegue produzir mais em menos tempo. Vocês com certeza, por exemplo, devem saber daquelas cenas clássicas lá do filme do Charlie Chaplin, por exemplo, do Tempos Modernos, é o nome do filme, em que ele acaba sendo engolido por uma máquina cheia de engrenagens, e que ele fica fazendo um trabalho repetitivo de apertar parafusos na fábrica, enfim. Tudo aquilo, esse filme aí do Chaplin, lá do começo do século XX, é um símbolo, uma manifestação dessa nova organização do trabalho, lá do Fordismo e do Taylorismo, em que o funcionário faz um trabalho repetitivo ao longo do dia, e ele está colocado numa linha de produção, e isso acaba, portanto, aumentando a capacidade produtiva das indústrias americanas. Então, o importante dessa história toda é que aí na década de 20, os Estados Unidos entra nesse período produzindo cada vez mais, embora a demanda por essa produção não acompanhe o crescimento do ritmo produtivo. Por isso, e isso é bastante importante que vocês lembrem, os Estados Unidos começam a entrar num contexto de superprodução industrial. E superprodução industrial não é um negócio legal. Eu tenho que produzir o tanto que os meus consumidores vão consumir. Se eu produzo demais e não tem consumidor para isso, eu tenho um problema. Tanto que hoje em dia existe uma lógica de produtiva, uma lógica de organização dos modelos fabris, que é a produção por demanda. Essas fábricas produzem rapidamente, é claro, aquilo que é demandado pelo consumidor, para não ter um problema de superprodução, para não ter um problema de ter mais produtos do que consumidores, ter mais produtos estocados do que possíveis consumidores. Mas não é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos na década de 20. Pelo contrário, o que está acontecendo é uma superprodução. É interessante que esse período de crescimento econômico dos Estados Unidos nos anos 20 também está relacionado a um período de dinamismo cultural. É nesse período aí dos anos 20 que lá nos Estados Unidos eles ganharam até uma expressão interessante, que são os loucos anos 20, que os Estados Unidos começa a ter um dinamismo cultural gigante, que esse crescimento econômico começa a se manifestar nas artes, nas cidades, na arquitetura das cidades. Enfim, esse período de crescimento econômico após a Primeira Guerra Mundial também é um período de muita efervescência cultural. É nesse período aí dos anos 20, dos loucos anos 20, que também começa a surgir a imagem do sujeito que vive para consumir, do American Way of Life. Você é o que você consome. Mas vamos falar um pouquinho aí dessa vida nos Estados Unidos nos anos 20. Primeiro, as cidades começam a se verticalizar muito rapidamente. Óbvio que isso tem a ver com o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Eu falei isso para vocês na aula sobre Segunda Revolução Industrial, que lá na Europa o pessoal desenvolve o método de produção do aço. E com o aço, que é uma liga metálica muito mais resistente, mais leve, começa-se a construir prédios mais altos, cada vez mais altos. Então, por exemplo, Nova York, ali na virada do século XIX para o século XX, começa a se verticalizar bastante, começa a se tornar uma cidade vertical como é hoje, onde
vários arranha-céus, né? Enfim, gigantes estão lá em Nova York. Outra coisa interessante é o desenvolvimento dessa indústria cultural americana. Tanto, por exemplo, na literatura, quanto na música, quanto no cinema que está surgindo, os Estados Unidos começa a se destacar como um país produtor cultural e começa a exportar arte, digamos assim, para outros países. Por exemplo, na música começam a bombar essas big bands de jazz que começam a se espalhar pelos Estados Unidos e depois para outros lugares do mundo. O jazz é o símbolo símbolo musical dessa época de prosperidade dos Estados Unidos. Na literatura, tem vários escritores famosos surgindo nos Estados Unidos nos anos 20, ou ficando famosos nos anos 20, como Scott Fitzgerald, que escreveu, por exemplo, o Gatsby, que depois acabou virando filme, recentemente virou um filme. Tem William Faulkner, um escritor famoso também. Na pintura, tem um sujeito que fica bastante famoso ali nos anos 20 e 30, que é o Edward Hopper. Ou seja, tem um dinamismo cultural ali nos Estados Unidos acontecendo. E essas coisas todas, a música, a literatura, a pintura, mas sobretudo o cinema, com o surgimento de Hollywood, começam a espalhar essa ideia do American Way of Life. Você precisa consumir, você precisa comprar as coisas da moda, você precisa estar sempre trocando aquilo que você tem por algo mais novo. E eles começam a propagandear, inclusive através do cinema, aliás, principalmente através do cinema, esse modelo de vida consumista, não só dentro dos Estados Unidos, mas para outros países. Os anos 20 nos Estados Unidos é um período de prosperidade, de efervescência cultural. Nos Estados Unidos está ali na moda nos anos 20, por isso o nome disso, os loucos anos 20. Mas isso tem um limite bastante claro lá nos Estados Unidos. Isso acontece nas grandes cidades americanas, na cidade onde a indústria está crescendo a um ritmo assim absurdo, espantoso. Quais são essas cidades? Nova York, Detroit, que era a sede da indústria automobilística, Los Angeles, Washington, Filadélfia. Essas cidades todas elas crescem num ritmo muito acelerado aí durante os anos 20. Mas tirando essas cidades que se industrializam, os Estados Unidos ainda é, no interior, um país bastante miserável no começo do século XX. E isso vai ser dos facilitadores da crise de 29. Por quê? Estima-se que metade da população dos Estados Unidos, por volta de 1920, vivesse abaixo da linha da pobreza miserável. Essa população, metade da população dos Estados Unidos, é muita gente, e ela geralmente está no interior e nos estados sulistas. Geralmente essas pessoas são os negros, os descendentes de escravos e ex-escravos. A escravidão nos Estados Unidos acabou em 1865. E essa população vive em condições bastante difíceis, ganhando salários muito baixos. E essas pessoas, portanto, estão fora da possibilidade de consumo da indústria dos Estados Unidos. A indústria fordista lá desenvolveu o modelo T, que é o calhambeque, lá, o automóvel produzido em massa, primeiro automóvel produzido em série para vender para todo mundo. Mas isso claramente não era para ser consumido por essa população mais pobre, que sequer imaginava ter condições de comprar o modelo T. Então, por exemplo, a gente fala muito da linha de montagem, do carro sendo produzido em massa, mas isso era produzido em massa, mas não era para massa, era produzido para um grupo muito restrito, no final das contas. Como boa parte da população americana, aí o pessoal estima entre mais ou menos 50% da população vivendo em condições miseráveis, isso fazia com que esse pessoal não tivesse condição de viver o American Way of Life, de viver essa lógica consumista, de estar sempre trocando os seus produtos pelos mais novos. Isso não era possível para boa parte da população americana. E por que isso acaba se tornando um agravante para a superprodução? Porque se os Estados Unidos tivessem condições de substituir aquela demanda europeia durante a guerra por uma demanda interna depois da guerra, a superprodução não teria acontecido. Afinal de contas, o mercado interno ia estar crescendo porque as pessoas iam ter mais condições de consumir os produtos produzidos pela própria indústria americana. Mas não é isso que acontece. Cai a demanda europeia, porque as fábricas europeias começam a se recuperar, mas não sobe a demanda interna.
a demanda interna continua circunscrita àqueles mesmos grupos, principalmente nas cidades mais desenvolvidas, enquanto o interior dos Estados Unidos vivia em condições bastante ruins, condições miseráveis de existência. Então é bem louco os loucos anos 20. Por quê? Porque, por um lado, tem prosperidade, por um lado, tem dinamismo cultural, tem cinema surgindo. O cinema começa ali no final dos anos 20, começo dos anos 30, por exemplo, começa a ser falado. O cinema já começa a ser vendido para o mundo todo. E os Estados Unidos sempre usou o cinema como uma forma de propaganda do modo de vida americano. Tem literatura, tem grandes bailes com grandes bandas de jazz. Tudo isso, por exemplo, aparece lá no Gatsby, do Scott Fitzgerald. Se vocês já leram o livro ou já viram o filme, vocês vão ver que aquilo mostra um pouco dessa parcela mais rica da população americana que vive ali próxima de Nova York, curtindo a vida doidado, porque eles são ricos, porque eles são jovens, porque, enfim, tem um dinamismo cultural. Tudo isso é a marca dos anos 20 e, ao mesmo tempo, é um período de extrema pobreza em outras áreas dos Estados Unidos, com uma população que vive à margem do mercado e que, portanto, não pode consumir esses bens de consumo que são propagandeados pela indústria americana. Outra coisa que acaba sendo um agravante para a crise de superprodução são os governos que vão se suceder ali nos anos 20 nos Estados Unidos. É curioso porque a postura dos partidos políticos nos Estados Unidos nos anos 20 é um pouco que o contrário da postura dos partidos políticos nos Estados Unidos hoje. Hoje o Partido Democrata tem uma tendência mais liberal na economia, de menos interferência, de favorecimento do livre mercado, enfim, uma série de posturas aí que a gente identifica como um liberalismo. E o Partido Republicano hoje tem uma tendência de maior interferência na economia. Por exemplo, as decisões lá do Trump vira e mexe são formas de interferir na economia. O que ele fala lá do America's First, ele quer os Estados Unidos acima de tudo. Então, para isso, ele toma uma série de decisões que são interferências do Estado na economia para desenvolver a indústria americana e prejudicar o livre mercado, porque livre mercado, para eles, na cabeça desses republicanos atuais, seria algo que traria prejuízo para os Estados Unidos. Portanto, o Partido Republicano, hoje em dia, defende uma intervenção política no mercado e o Partido Democrata defende a não intervenção política no mercado. Nos anos 20 era um pouco ao contrário isso. O Partido Republicano defendia o liberalismo como pauta partidária. E nos anos 20 a gente teve 3 governos seguidos republicanos. Um governo de um sujeito chamado Warren Harding, um sujeito chamado Calvin Coolidge e o terceiro presidente republicano nos anos 20 chamado Herbert Hoover. Esses 3 presidentes seguidos vão governar de 1921 a 1933 os Estados Unidos. E os 3 são republicanos. Os 3 defendem a não interferência política, não interferência do Estado na economia, beleza? Seguindo mais ou menos a lógica liberal. Ao mesmo tempo que eles, então, têm essa política aí de não intervenção no Estado, eles também adotam uma ideia de crescimento do crédito. Como a economia está crescendo, como o PIB está aumentando, como é um período de prosperidade, vamos facilitar o crédito. Quem está querendo abrir indústria, quem está querendo pegar crédito para investir, a gente vai facilitar essas condições. Ou seja, os Estados Unidos está criando ali nos anos 20 um contexto de conseguir dinheiro fácil, através de crédito, para investir no desenvolvimento da indústria. Porque a expectativa é que essa indústria continue crescendo e crescendo, crescendo até, sei lá, Deus sabe quando. É um período de prosperidade ali no começo dos anos 20. Você tem crédito fácil, muita gente acaba se endividando, pegando dinheiro emprestado para abrir sua própria indústria. Sei lá, eu quero abrir uma indústria de parafuso, vou lá, pego o dinheiro, porque o crédito está fácil, está com poucos juros, e acabo abrindo uma indústria, contratando gente. A ideia é essa, que a economia continue crescendo, e por isso esses governos liberais aí não interferem na economia e ainda facilitam, criam regras para facilitar o crédito para quem estiver disposto a desenvolver e investir na indústria americana.
E a última postura desses caras aí é uma coisa interessante, que eles adotam um plano de ajuda econômica à Alemanha, que é o plano Dawes, que é super interessante a lógica desse plano Dawes, que é o seguinte: os países que venceram a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, devem aos Estados Unidos por uma série de vendas que os Estados Unidos fez durante a guerra. Acabei de explicar que os Estados Unidos vendiam muita coisa para a Europa durante a guerra. Então os Estados Unidos recebem esse dinheiro da Inglaterra e da França e empresta para a Alemanha, que tem que pagar a dívida do Tratado de Versalhes, e a Alemanha usa esse dinheiro emprestado para os Estados Unidos para pagar a Inglaterra e a França os termos do Tratado de Versalhes. Esse é mais ou menos o plano de financiamento e empréstimo que os Estados Unidos bolou para ajudar a Alemanha a sair da crise econômica, que é conhecido como Plano Dawes, que operou entre 1924 e 1930. Pensando na política externa, os Estados Unidos está ajudando, emprestando dinheiro para a Alemanha para ajudar a Alemanha a pagar aquela dívida absurda, lá, gigantesca do Tratado de Versalhes, que a Alemanha acabou sendo forçada a pagar para os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. E é interessante que isso é como se fosse uma lógica triangular. É o dinheiro da Inglaterra e da França que vai para os Estados Unidos para pagar as dívidas desse país com os Estados Unidos, que é emprestado de novo para a Alemanha, que de novo chega lá na Inglaterra e na França pagando as dívidas de guerra. Ou seja, os Estados Unidos, lá no plano internacional, está ajudando a Alemanha a se recuperar. Não só a Alemanha, vários outros países contam com empréstimos americanos. Aqui na América, por exemplo, vários países estão se endividando e pegando empréstimos com os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, não é diferente, para tentar investir em áreas específicas. Aqui no caso do Brasil, para garantir a continuidade do preço do café no mercado internacional, um preço interessante para a elite cafeicultora. Mas enfim, o Brasil também está pegando empréstimos americanos. Os Estados Unidos está tão interessado em expandir esses empréstimos e garantir uma certa forma de controle econômico de outros países, principalmente aqui na América, que isso acaba virando um programa político, na verdade, que é a política do Big Stick, que é uma política que surge lá em 1901 com um presidente chamado Roosevelt, Ted Roosevelt. Depois eu vou falar de outro Roosevelt, Franklin Roosevelt, mas são dois presidentes diferentes. Tá? A política do Big Stick, ou Grande Porrete, que é outro nome para a mesma coisa, a tradução, na verdade, diz o seguinte: vamos tentar influenciar as nações da América através de empréstimos, através da dependência econômica desses países com a gente, mas se necessário for, a gente vai ser violento com esses países, a gente vai interferir nesses países violentamente, militarmente, se for necessário para manter os interesses americanos. Essa é a lógica da política do Big Stick, que é a lógica, por exemplo, que começa a ser aplicada um pouquinho antes já mesmo dela ser formalizada, quando os Estados Unidos resolvem interferir, por exemplo, na independência de Cuba em 1898. Os Estados Unidos fazem uma guerra contra a Espanha para expulsar os espanhóis e garantir a independência de Cuba. A independência entre 37 aspas, porque eles expulsam a Espanha como potência colonial, mas desde então Cuba passa a ser dependente economicamente dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos criam uma postura de emprestar grandes somas de dinheiro para os países americanos na ideia de expandir os interesses americanos, na ideia de tornar esses países dependentes da economia americana e com a ideia de que isso traria lucro para os Estados Unidos. E, se necessário fosse, para garantir o bom funcionamento dessa política, eles usariam a força. Resumindo, qual é a postura do governo americano nos anos 20? Primeiro, não interferir na economia. Segundo, facilitar o crédito. Terceiro, emprestar dinheiro para o mundo todo, se possível, para manter a dependência, onde for possível, desses países da economia americana. Tudo isso ali acontecendo nos anos 20. E por que isso acaba agravando um pouco mais a situação dos Estados Unidos ali nessa crise de superprodução? O que acontece é que, como o governo americano tem uma política de não intervenção na economia ali nos anos 20, a economia dos Estados Unidos começa a ser uma economia desequilibrada. O que isso quer dizer? Setores da economia americana são tão grandes e tão importantes para o todo da economia que, se alguma crise atingir esses setores,
esses setores vão arrastar a economia inteira para o buraco, porque eles são muito importantes. Vamos pegar o exemplo da indústria automobilística americana. A indústria automobilística dos Estados Unidos ganha tanto dinheiro ali na década de 20 que corresponde a mais ou menos 15% da economia dos Estados Unidos. É um valor, assim, um pedaço muito grande da economia que está relacionada à indústria automobilística. Então vamos supor que por algum motivo qualquer as pessoas parem de consumir carros. E isso, óbvio, vai atingir em cheio a indústria automobilística. Ela vai parar de produzir, ela vai ter que demitir funcionários e ela vai parar de comprar insumos, por exemplo. Qual é o tipo de matéria-prima que a indústria automobilística usa, por exemplo? Aço. Então, se a indústria automobilística dos Estados Unidos entrasse em falência geral, por exemplo, e ela é tão grande na economia, 15% da economia, ela compra tanto aço para produzir que o fato dela parar de uma hora para outra ia afetar a indústria produtora de aço, certo? Só que a indústria produtora de aço não produz aço só para a indústria automobilística. Ela produz, por exemplo, para a fábrica de geladeira, para a fábrica de bicicleta, para a construção civil. E daí, como o principal consumidor dela é a indústria automobilística, ela também vai acabar entrando em crise. Ela vai perder o principal consumidor dela. Sei lá, 50% do aço que ela vende vai para a indústria automobilística. Ou seja, ela também vai falir. Se ela acabar entrando em falência, a indústria da construção civil, a indústria de geladeira, essa coisa toda, não vai ter o aço necessário para produzir, ou seja, vai ter problema também. Percebam que quando tem um setor da economia tão grande e tão importante dentro do todo da economia, se alguma coisa afeta esse setor, isso acaba arrastando a economia inteira para o buraco. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, e é isso que a gente chama de economia desequilibrada. A indústria automobilística nos Estados Unidos era absurdamente desenvolvida e tinha um papel importante dentro do todo da economia, um papel assim, central da economia. Se algo atingisse a indústria automobilística, estava todo mundo perdido. E o problema é que isso não tem só a ver com os Estados Unidos, tem a ver com outras regiões do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um surto de desenvolvimento no norte, que é o surto da borracha, ali entre 1900 e 1920, quando a indústria automobilística dos Estados Unidos começa a crescer assim, vertiginosamente, essa indústria começa a demandar borracha das áreas produtoras. E o norte do Brasil vai se tornar uma área produtora por excelência da borracha para os Estados Unidos. E daí, por exemplo, crescem as cidades do hoje Amazonas. O Brasil acaba comprando, por exemplo, o Acre da Bolívia em 1903 por causa disso, porque ali era uma área produtora de borracha, tinham vários seringais. E daí o Brasil compra da Bolívia em 1903 o Acre pensando na expansão da produção de borracha para a indústria americana. Então tem ali um período de ouro, ali naquele período entre 1910 e 1920 que as cidades do norte, como Belém e Manaus, começam a crescer muito, começam a investir, por exemplo, em construção de coisas grandiosas para mostrar ali a prosperidade da cidade. O exemplo máximo disso, por exemplo, é o Teatro Amazonas, que foi construído nessa época, mais ou menos, para mostrar a prosperidade ali da indústria da borracha no norte do Brasil. E daí entra a economia americana em crise e a borracha do Brasil deixa de ser consumida lá nos Estados Unidos na mesma escala, e toda essa riqueza que foi gerada internamente aqui no Brasil na década de 10 e 20 acaba indo por água abaixo, porque os Estados Unidos entrou em crise. Isso tem tudo a ver, então, com aquelas coisas que eu falei para vocês agora há pouco. Os Estados Unidos faz muito empréstimo para os outros países estão devendo para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entrar em crise, a crise não vai ficar só nos Estados Unidos, ela vai começar a se espalhar por vários outros países. Por isso que a crise de 29 não é só uma crise americana. Não é só um problema da economia interna dos Estados Unidos. Não, ela acaba se espalhando para o resto do mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem consequências da crise de 29. Na Europa a gente tem consequências da crise de 29. Na Ásia a gente tem consequências da crise de 29. Uns tempos atrás eu vi até uma questão da PUC que ela parece assim meio absurda quando você olha à primeira vista, mas na verdade ela é até tranquila. É uma questão que perguntava quais eram as consequências da crise de 29 na Argentina. E daí você pensa assim, poxa, mas não sei nada da história da Argentina. Como assim, consequência da crise de 29 na Argentina? E daí
Parece à primeira vista difícil, mas na verdade a resposta é bem simples. Se você sabe que a Argentina tinha um governo populista, que nem o Getúlio Vargas aqui no Brasil, você pode imaginar que as consequências de lá são semelhantes às consequências que a crise de 29 teve aqui no Brasil, que é, por exemplo, a ascensão de governos populistas, a dificuldade de manutenção da produção de matérias-primas baratas, porque afinal de contas essas matérias-primas não estão sendo mais consumidas lá nos Estados Unidos. Tudo que acontece como consequência da crise de 29 aqui no Brasil acontece na Argentina, por exemplo, aqui do lado, como consequência da crise de 29. Voltando ao assunto, o problema é que os Estados Unidos, portanto, por motivos políticos na década de 20, por escolhas políticas do Partido Republicano, que governou os Estados Unidos durante 3 mandatos ali nos anos 20, os Estados Unidos tinham uma economia desequilibrada, não tinha planejamento econômico estatal. Aliás, o planejamento do Estado era não ter planejamento, deixar a economia correr solta, ou seja, seguir o liberalismo pura e simplesmente. E tinha então esse desequilíbrio industrial. Tudo isso vai ajudar a agravar ainda mais a crise de 29. Para piorar, esse desenvolvimento industrial, como eu já adiantei agora há pouco, ele não significava um desenvolvimento social. Pelo contrário, os Estados Unidos eram países de grande disparidade econômica, de grande abismo social, e tinha parcela da população aí grande que estava fora do mercado consumidor. Ou seja, esse crescimento não foi um crescimento para todos, foi um crescimento para um grupo muito reduzido, essa prosperidade para um grupo muito reduzido da sociedade. Tem até uma imagem que ilustra, já depois da crise de 29, que é essa daqui que eu vou botar para vocês, que aparece uma propaganda, por exemplo, dizendo o mais alto padrão de vida do mundo, com uma família feliz, até um cachorrinho dentro de um carro, não tem um jeito de vida melhor do que o American Way of Life, é isso que diz a propaganda, e é uma fila de desempregados, majoritariamente negros, parados na frente desse outdoor. Isso é bastante simbólico das discrepâncias sociais que existiam nos Estados Unidos ali na década de 20. E existe até hoje, na verdade. Bom, mas vamos falar da crise em si, já que eu já fiz essa baita explicação do contexto aí dos anos 20 nos Estados Unidos, que é um contexto de superprodução. Vamos lá falar da crise de 29, propriamente dita. Os Estados Unidos têm essa crise de superprodução, ela começa a ficar gritante e clara nos anos de 1928 e 1929, e aí a gente tem um problema, porque eu tenho produzido muitas coisas que não estão sendo consumidas. Eu tenho estoque grande de produtos porque não tem consumo. E daí se eu sou um investidor, um dono de uma fábrica, por exemplo, e eu tenho um dinheiro sobrando, capital, e eu quero fazer desse capital mais dinheiro, afinal de contas é isso que o investidor faz. Ele pega um tanto de capital e transforma em mais capital. Ele quer ter lucro, ele quer ganhar mais dinheiro. Então sou eu, dono de uma fábrica, por exemplo, de geladeiras, lá nos Estados Unidos, nos anos 20, e eu percebo que tem uma superprodução. Eu tenho várias geladeiras paradas aí, sem consumidor. Ninguém está comprando geladeira, aliás, estão até comprando geladeira, mas eu estou produzindo mais do que é consumido. E eu tenho um capital aí que está parado e que eu quero ganhar dinheiro com esse capital. Então onde que eu vou investir? Eu vou investir esse capital que eu tenho na compra de mais máquinas para minha fábrica de geladeira, na contratação de mais funcionários para produzir mais geladeira? Claro que não. Se eu já estou numa crise de superprodução, não adianta eu pegar esse capital que eu tenho e investir para aumentar a capacidade produtiva, ou seja, eu já estou produzindo mais do que é consumido. Por que eu faria uma idiotice dessa? Então, lá em 1928, 1929, principalmente 1929, o investidor dos Estados Unidos deixa de investir no aumento da produção, deixa de comprar, de construir mais fábricas, deixa de investir na compra de máquinas para produção, deixa de contratar novos funcionários. Enfim, ele para de investir na produção. Mas ele quer continuar ganhando dinheiro. Ele ainda tem um capital ali que pode se transformar em mais dinheiro. Ele pode continuar sendo investidor. Então, em vez de investir no aumento da produção, porque já está tendo uma crise de superprodução, ele pega esse capital que ele tem para investir e investe no mercado de ações, investe na bolsa de valores. Você tem muita gente comprando ações de empresas
Pela lei da oferta e da procura, o que acontece com a ação dessas empresas? Elas sobem. Ou seja, quando o pessoal lá em 1929 começa a deslocar os investimentos do setor produtivo para o mercado de ações, o que eles estão fazendo é tirar dinheiro do aumento da produção e botar no mercado que começa a aquecer. Muita gente botando dinheiro, investindo no mercado de ações, as ações começam a subir. E todo mundo fica feliz. O investidor que estava pensando, preocupado, poxa, se eu gastar esse dinheiro aumentando a minha indústria, eu não vou ter retorno. Quando ele começa a investir no mercado de ações e começa a ver que as ações estão tendo um valor mais alto, ele começa a ficar animado. Olha, agora eu estou tendo retorno no mercado de ações. Isso sim é legal, isso sim é interessante. Esse deslocamento de capitais do setor produtivo para o mercado de ações apenas mascarou a crise que estava acontecendo. O pessoal ali em 1929 ficou feliz, o investidor. Olha que beleza. Eu não ia ganhar mais dinheiro investindo na produção, agora eu ganho mais dinheiro investindo na Bolsa de Valores. Estou felizão. Para mim, capitalista, está tudo legal porque eu estou ganhando dinheiro. Só que eu expliquei para vocês na aula sobre Segunda Revolução Industrial, quando eu falei um pouquinho sobre o surgimento do capitalismo financeiro, essas coisas todas. Eu falei para vocês que o mercado de ações tem um funcionamento que é baseado na especulação. Tá? Como assim? O valor das ações de uma determinada empresa tem muito a ver com a expectativa de lucro que essa empresa vai dar. São algumas coisas que influem no preço de uma ação. Primeiro, é a expectativa de lucro que essa empresa vai dar. Quanto mais expectativa eu tenho de que essa empresa vai dar muito lucro, mais alto vai ficando o valor da ação. Além disso, tem a questão da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando o valor, procurando aquela ação, ela sobe de preço, tá? Que é o que está acontecendo em 29 nos Estados Unidos. Mas, basicamente, o valor que as pessoas estão dispostas a pagar por uma ação tem a ver com a expectativa de lucro que essa empresa vai dar. Por isso que quando uma empresa anuncia, uma empresa que vende ações lá no mercado de ações, anuncia que ela está em crise, que ela não vai ter um lucro maior do que ela teve, as ações caem. Porque, obviamente, a expectativa de lucro daquela empresa não é tão grande. E daí não tem por que eu pagar caro por uma ação dela, porque afinal de contas eu não vou ter lucro quando os dividendos daquela empresa forem pagos. Nos Estados Unidos, as ações estão subindo de valor em 29 porque há muito dinheiro chegando de outros setores da economia no mercado de ações. Isso faz com que as ações subam de preço. Mas o lucro que as empresas vão dar, essas empresas que estão vendendo as ações, que as ações estão sendo compradas cada vez mais caras, o lucro, na verdade, não está aumentando, a expectativa de lucro. Pelo contrário, se você olhasse com atenção em 1929, você veria que o lucro tenderia a cair no futuro. E a galera está pagando cada vez mais, cada vez mais. O que está acontecendo é uma bolha. O pessoal está pagando cada vez mais dinheiro por ações que, no final das contas, não são ações que deveriam ser valorizadas. Existe um descolamento do preço das ações, da realidade do preço dessas ações, com a realidade das empresas que têm essas ações vendidas. Essas empresas ali podem eventualmente falir no futuro, porque elas estão numa condição de superprodução. E, no entanto, a galera está pagando cada vez mais pelas ações dessas empresas, que o prognóstico delas não é bom. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos em 1929. Por que isso acontece? Porque o mercado de ações funciona de maneira meio especulativa. Você paga pelo valor de uma ação baseado no que você especula que vai ser o lucro dela no futuro. E daí está lá, então, os Estados Unidos, em 1929, todo mundo feliz, os investidores, porque eles continuam ganhando dinheiro no mercado de ações, até que, e daí o momento em que isso aconteceu, quem reparou nisso e como isso acontece assim exatamente, não ficou claro para os historiadores até hoje. Existe uma tentativa de descobrir quem foi o primeiro investidor que fez isso. Mas em algum momento ali em 1929, para ser mais preciso, no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, algum mega investidor olhou para essa situação toda e pensou: poxa, isso vai dar merda, hein? Tem alguma coisa errada nisso daí. Olha só, eu estou pagando cada vez mais, comprando e vendendo ações e tendo lucro por empresas que, no final das contas, não estão aumentando a produção, que estão produzindo o mesmo tanto e, pelo contrário, estão vivendo uma crise de superprodução. Ou seja, eu estou pagando demais por algo que não vale tanto assim.
estou comprando e vendendo papéis que não deveriam valer tanto assim. Eu acho que isso vai dar problema. E daí esse mega investidor, por exemplo, pegou o smartphone dele, ligou lá pro gerente da conta dele no mercado de ações e falou: ó, vende aí as ações que eu tenho, joga tudo no mercado. E daí, essa é a questão, queriam, enfim, descobrir como começou esse efeito. Mas alguém jogou uma quantidade muito grande de ações no mercado para vender. E daí começa um efeito manada. Alguém olha, por exemplo, um mega investidor vendendo muitas ações de empresas e pensa: pô, ele está sabendo alguma coisa que eu não sei. Bom, mas se ele é um mega investidor e tem muito dinheiro, eu vou fazer isso também? Por que eu vou ficar guardando minhas ações? Se o cara que é rico e tem zilhões de ações é um mega investidor, está vendendo as ações dele, eu que não vou ser bobo de ficar guardando, vou vender também. Então, nesse dia 24 de outubro de 1929, começou esse efeito manada. Um vendeu muitas ações, outro olhou e falou assim: pô, vou fazer também. O terceiro também, o quarto também, quando viu uma enxurrada de ações sendo vendidas. E quando tem muita ação sendo vendida e pouca gente querendo comprar, o que acontece com o preço dessa ação? Ela despenca. Que é exatamente o que acontece lá na Quinta-feira Negra, que é o nome que teve esse dia 24 de outubro de 1929, quando, assim, de uma hora para outra, o preço das ações caiu vertiginosamente num dia só. Tiveram que interromper a ação da Bolsa porque não sabiam o que fazer, entraram em pânico. Investidores. Tem inclusive uma capa de jornal aqui para vocês verem que fala Wall Street em pânico com a quebra da Bolsa. E daí, do dia para a noite, ou de um dia para o outro, para ser mais preciso, da quinta para sexta-feira, empresas que valiam uma fortuna passam a valer tipo um décimo disso, porque as ações dela desvalorizaram absurdamente. E elas começam a entrar em falência. Elas começam a não ter recursos para pagar funcionários, a produção já estava dando problema com excesso lá de produção, com a crise de superprodução. E daí uma empresa acaba entrando em falência, outra acaba entrando em falência, os papéis acabam valendo cada vez menos, ou seja, vira uma bola de neve. Começou com um efeito manada, vira uma bola de neve e os Estados Unidos entram numa crise econômica danada. Por quê? Tudo aconteceu por causa da crise de superprodução e depois desse descolamento da realidade da especulação lá do mercado de ações. E os Estados Unidos entrou na crise de 29. O período que se segue à crise de 29 é conhecido como período da Grande Depressão, que foram os anos ali depois da crise de 29, no governo do Hoover, o último dos presidentes republicanos que eu falei ali no período de 1921 a 1933, num período de crise econômica brutal. Por quê? Porque se a empresa acaba entrando em falência, ela vai demitir os funcionários. Os funcionários demitidos não vão mais consumir, porque eles não têm mais salário. Se eles não consomem, a empresa não vende. Se a empresa não vende, a superprodução só piora. Se a superprodução só piora, eu tenho que demitir mais funcionários. Se eu tenho que demitir mais funcionários, eu tenho mais desemprego, tenho menos consumo, ou seja, vira uma bola de neve gigantesca esse período de crise depois de 1929, que a gente acaba chamando de Grande Depressão, que é o período em que a economia dos Estados Unidos cai vertiginosamente. Tem um gráfico aqui que mostra, por exemplo, o quanto que as ações das empresas caíram ali em outubro de 1929. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Essa área aí, bege, marrom, sou meio daltônico, não sei que cor que é isso, é o período ali do crash da Bolsa. Tem estimativas aí sobre o desemprego nos Estados Unidos que oscilam bastante. Tem autores, por exemplo, que falam até 35% de desemprego nos Estados Unidos no início da década de 30, mas a média entre os autores aí foi estabelecida em 25%. Ainda assim, 25% de desemprego é uma quantidade absurda, é uma a cada 4 pessoas desempregadas nos Estados Unidos. É uma parcela grande da população que está fora do mercado consumidor porque está desempregado. Inclusive, recentemente no Facebook acabou viralizando uma imagem
que é uma imagem lá da Grande Depressão, que é um sujeito procurando emprego e carregando uma placa nas costas em que ele fala: eu conheço 3 tipos de negócios, eu falo 3 línguas, eu lutei por 3 anos, tenho 3 crianças e não consigo ter emprego nos últimos 3 meses, eu só preciso de um emprego. Vocês devem ter visto essa imagem, uns tempos atrás ela voltou a circular na internet. Para tentar sair dessa Grande Depressão, o governo dos Estados Unidos toma como primeira medida trazer os recursos americanos que estavam espalhados pelo mundo. Como que os recursos estavam espalhados? Através de empréstimos. É aí, por exemplo, que os Estados Unidos começa a cobrar as dívidas que os países tinham feito com ele durante os anos de prosperidade econômica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a cobrar esses empréstimos. Então a América, por exemplo, latina, se vê forçada a pagar os empréstimos que tinham contraído junto aos Estados Unidos, e daí, por ter que pagar esses empréstimos, esses países acabam sendo afetados pela crise. Isso acontece aqui com o Brasil, por exemplo. O plano Dawes, por exemplo, deixa de existir em 1930, porque os Estados Unidos não tem mais, não pode se dar o luxo de emprestar esses recursos para a Alemanha. Ele precisa desses recursos dos Estados Unidos para sair da crise. E daí, então, o plano Dawes acaba. A Alemanha, que tinha entrado numa crise econômica gigantesca ali no começo dos anos 20, por causa do Tratado de Versalhes, estava se recuperando devagarzinho por causa do plano Dawes. Quando chega em 1930 para o plano Dawes, ela entra numa crise econômica danada de novo. E daí, nessa segunda crise econômica ali do início dos anos 30, um partido populista lá na Alemanha aproveita esse contexto de crise econômica e chega falando que tem a solução para todos os problemas. Desconfiem de quando um partido, principalmente um partido que foca muito na imagem de um líder carismático, um mito, assim, como solucionador de todos os problemas. Então, lá na Alemanha, o partido nazista acaba subindo ao poder justamente surfando, digamos assim, na onda da crise econômica. Ele acaba chegando, propondo soluções fáceis para problemas que, na verdade, eram muito complexos, e aquelas soluções eram só para convencer o povo a apoiar o partido de que as soluções eram simplistas do jeito que ele dizia ser. Na verdade, não eram. Ou seja, era um governo populista também. É interessante isso. Em contextos de crise econômica, candidatos assim populistas, que, na verdade, têm muito pouca capacidade governativa, acabam conseguindo convencer parcelas grandes da população de que eles são as pessoas que vão resolver os problemas do país. Geralmente eles identificam os problemas do país com um grupo e falam que para resolver os problemas desse país é preciso acabar com esse grupo. Eventualmente isso foram judeus, em outros contextos os comunistas, mas enfim, é impressionante como isso acontece recorrentemente na história. Governos autoritários, populistas, que surfam na onda de uma crise econômica e elegem um bode expiatório para chegar ao poder e convencer as pessoas de um país a apoiar. O importante é que a crise de 29 então acaba se espalhando para o mundo todo. Não é só uma crise interna dos Estados Unidos. Por isso a crise de 29 é importante. A economia do mundo todo acaba sendo afetada por ela. Só vai se resolver depois das eleições de 1932. Em 1932, a gente teve eleições nos Estados Unidos, e quem vence essas eleições é um sujeito chamado Franklin Delano Roosevelt. O nome desse cara, Roosevelt, não é o mesmo do Ted Roosevelt que eu falei para vocês lá da política do Big Stick, tá? São 2 Roosevelt diferentes. Mas agora a gente tem o Franklin Roosevelt sendo eleito em 1932 presidente dos Estados Unidos. E o Roosevelt acaba propondo um plano econômico para tirar os Estados Unidos da crise, que é conhecido como New Deal, ou Novo Acordo, ou um novo plano para a economia americana. E esse New Deal é baseado numa teoria econômica de um sujeito chamado John Maynard Keynes, que a gente acaba chamando essa teoria econômica de keynesianismo, porque vem lá do Keynes, o economista que, enfim, criou esse modelo econômico. E o New Deal, então, do Roosevelt, que era um democrata e vence as eleições de 1932, um programa econômico de bastante intervenção do Estado na economia. Na verdade,
as propostas do New Deal era, primeiro, colocar o Estado como planejador da economia, é o Estado que vai definir quais setores da economia precisam se desenvolver para a economia se tornar menos desequilibrada. Segunda coisa, no contexto de grande desemprego, o Estado vai ser o empregador. Por quê? As pessoas não têm condição de consumir, porque as pessoas estão desempregadas. Então, para voltar a aquecer a economia, essas pessoas têm que voltar a consumir primeiro. E para elas voltarem a consumir, elas precisam de emprego. Mas as indústrias não têm condição de empregar a gente, não tem condição de surgir indústria, já que a gente está numa crise econômica danada. Então vamos usar o Estado como empregador. Vamos contratar um montão de gente e botá-los para trabalhar em obras públicas, em obras de infraestrutura. Isso é a grande sacada do New Deal. Vamos empregar a gente para que essa gente tenha recurso para consumir. Se elas tiverem recursos para consumir, as indústrias vão voltar a produzir. Se as indústrias vão voltar a produzir, depois elas vão absorver esses contingentes que, por enquanto, são funcionários do Estado. E o que a gente vai fazer com elas? Investir em infraestrutura, construir estradas de ferro, portos, produção de energia. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, uma imagem de uma hidrelétrica sendo construída nos Estados Unidos durante os anos do New Deal, ali na década de 30, contando com emprego em massa, com o Estado empregando gente em massa, e daí, como não tem o que fazer com essas pessoas, bora desenvolver infraestrutura. Por quê? Porque quando a economia começar a voltar para os trilhos, voltar a crescer, ela vai precisar de uma oferta maior de energia elétrica, ela vai precisar de estradas de ferro para levar os seus produtos até os mercados consumidores, e isso já foi feito por esses empregadores, por esses empregados aí que o Estado contratou durante os anos da crise, ou seja, tudo amarrado. Vão contratar gente para reaquecer o consumo e vamos usar essas pessoas para desenvolver infraestrutura, porque quando o consumo estiver no nível normal de novo, a gente vai precisar de uma infraestrutura maior. Tudo isso, então, ligado ao keynesianismo. Outra coisa que aparece lá no New Deal, vamos botar limites à produção. A crise de 29 começou com uma superprodução, então não tem por que a gente deixar as indústrias produzir o quanto elas quiserem indefinidamente. Não, o Estado tem que controlar, estabelecer limites ali, estabelecer um controle sobre a atividade industrial para evitar superproduções. E a última coisa que é característica do New Deal também é a legislação trabalhista. É lá com o New Deal que o Roosevelt começa a criar uma série de garantias para os trabalhadores americanos, como, por exemplo, o seguro-desemprego, coisa que não existia até então. Toda a ideia dessa legislação trabalhista é garantir que o trabalhador continue consumindo, mesmo em situações mais ou menos de crise. Tudo isso aí do New Deal dá para ser colocado numa lógica que a gente chama de medidas anticíclicas. O que isso quer dizer? Quando a economia está crescendo, os estados tendiam a gastar mais dinheiro porque a economia estava crescendo. Está entrando mais recursos através de impostos, então o estado tem mais dinheiro e daí ele gasta dinheiro durante o crescimento da economia. E daí, quando entra numa crise econômica, e o Keynes falava que crises econômicas no capitalismo são recorrentes, não dá para crescer economicamente indefinidamente, vai sempre ter um momento de queda, porque você não pode crescer 10% do PIB todo ano até infinito. Não é assim que funciona. Então vão ter momentos de crise econômica, de decréscimo econômico, e os liberais, por exemplo, diziam que o Estado tem que ganhar dinheiro quando ele está arrecadando mais impostos, ou seja, no momento de crescimento. Quando entra no momento de crise, para de gastar dinheiro o Estado, aperta os cintos, adota uma política de austeridade, que é o nome que se usa hoje em dia. Não gasta tanto dinheiro. E daí o Keynes virou e falou assim, meus filhos, isso daí é uma coisa bastante idiota a se fazer. Por quê? Porque quando a economia está crescendo, as empresas estão contratando, tem mais emprego, as pessoas conseguem consumir por conta própria, porque elas têm emprego na indústria, enfim, está tudo bem. Você não precisa investir quando está tudo bem. Você é Estado, né? O país não precisa se preocupar com isso. Porque a economia está crescendo, está tudo legal para todo mundo, está todo mundo ficando satisfeito. Beleza.
Quando a economia começa a entrar em crise, é aí que o Estado deve gastar dinheiro. Ou seja, quando a economia está crescendo, ele arrecada mais impostos, mas não precisa gastar. Deixa que a iniciativa privada contrata mais gente, e daí, contratando mais gente, a economia cresce mais, enfim. É quando a crise começa que o Estado deve começar a intervir. É aí que ele deve começar a gastar dinheiro. Por quê? Quanto mais dinheiro ele gastar no momento da crise, mais rápido a gente vai sair dessa crise. Por isso, as medidas que o Estado toma num contexto de crise econômica é o que é chamado de medidas anticíclicas. É para evitar chegar no fundo do poço da crise econômica, como foi a crise de 29. Vamos gastar dinheiro agora no momento de crise, porque rapidinho a gente faz a economia voltar a crescer se o Estado gastar dinheiro durante o período de crise econômica. Então essa é a ideia aí do keynesianismo que inspirou o New Deal. Tomar essas medidas anticíclicas, garantir uma seguridade para os trabalhadores, para que eles continuem consumindo e, por isso, tirem os Estados Unidos da crise e, portanto, recuperar a economia. Desnecessário dizer que o New Deal deu super certo, os Estados Unidos começam a recuperar a economia ali nos anos 30, também ajuda muito, de um ponto de vista econômico, a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial faz de novo a economia europeia, as indústrias europeias terem que se dedicar ao esforço de guerra. E lá nos Estados Unidos os caras vão voltar a produzir para si mesmos e para os europeus, mas o New Deal ajuda os Estados Unidos a superar a crise. É super interessante porque essa lógica aí do New Deal tem um ensinamento por trás dela, que é o seguinte: crises econômicas acontecem quando as pessoas estão cada vez mais desempregadas e sem condição de consumir. Se as pessoas têm condição de consumir, elas vão consumir e a economia vai ficar aquecida. O que é bastante interessante. Até hoje parece que a gente não aprendeu essa lógica. Até hoje a gente acha que a austeridade e que são coisas que vão provocar desemprego vão fazer a gente sair da crise, de crises econômicas. Na verdade não, vão piorar. As pessoas vão consumir menos e, portanto, se as pessoas consomem menos, por que eu vou aumentar a minha indústria? Por que eu vou contratar mais gente se as pessoas estão comprando menos do que eu produzo? Eu não preciso de mais funcionários. E daí o desemprego aumenta. Aquela coisa da crise de 29 que eu acabei de falar para vocês. Basicamente, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês sobre a crise de 29. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me manda uma dúvida lá no Zap, pode ser no grupo, pode ser privado, manda pelo Facebook, mensagem de fumaça, enfim, dá um jeito aí que eu respondo o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Boa volta de recesso para vocês e vamos firme até o Enem aí. Vai dar tudo certo no final. Então é isso, pessoal. Boa tarde já, eu acho que já deve estar passando do meio-dia. A gente se vê semana que vem. Tchau.